Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? O motivo pelo qual vou gravar esse vídeo é em defensiva da nossa fé, tá certo? Eu vou usar dois exemplos que eu estarei falando, tá? Na próxima segunda-feira, querendo bom Deus. Vocês podem ver aqui, ó, no dia 22, aonde pela grata alegria, pelo Instituto FAEST, eu leciono para um abençoado grupo ali na cidade de 13 de Maio, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo meu amigo pastor Valderi Peruso e outros amados irmãos que ali estão. Como nós estamos estudando o Novo Testamento, o cânon sagrado, então eu destaquei dois textos aqui do Novo Testamento, tá certo? Em defesa de nossa fé, a fim de salientar uma ideia antiga que eu penso que você é sabedor. A Bíblia é indiscutivelmente a palavra de Deus inerrante. Nós cremos na inspiração plena. A história vai contar-nos que o findar, por assim dizer, o selar do cânon sagrado, principalmente o Novo Testamento, levou alguns séculos justamente a fim de dirimir, né, resolucionar algumas problemáticas, sobretudo questões de linguísticas, interpretação, entender os que realmente foram inspirados pelo Espírito Santo e outros livros paralelos, alguns que até continham verdades, mas não necessariamente eram livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, por ocasião disso, demorou-se alguns séculos, por volta lá do terceiro século, que o canon foi como um todo, fechado e organizado, como nós temos hoje em nossas mãos. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, destaquei o seguinte: a Bíblia não diz que os títulos que os tradutores colocaram estão todos corretos. Você sabe que muitos tradutores da Bíblia eram doutores da língua, não necessariamente eram teólogos. Então, algumas palavras que parecem ser sinônimos, talvez não sejam, não por uma questão de tradução ou significado, mas pelo seu contexto teológico. Mas isso é conteúdo para um outro assunto. Então eu trouxe aqui dois destaques. Quais são eles? O título de Mateus capítulo 25, lembra lá Mateus 25? Né, o Sermão da Montanha, lembra dele? Minto, o Sermão Profético, gente. Deleta lá, o Sermão Profético, lembra dele? Começa em Mateus 24. E daí, na versão que nós mais usamos, ou a mais habitual, as mais antigas dizem na revista e corrigida, né? Diz assim, ó, o título, não a Bíblia, não o que Jesus disse, ok? Não que for inspirado pelo Espírito de Deus, mas a divisão que veio a ocorrer em Mainz, na Alemanha, futuramente, por volta do século XV, início dele, em capítulos e versículos, é uma outra história. Os títulos, aqui ó, os títulos que foram dados a fim de facilitar a compreensão. Então, isso é uma outra história. Diz-nos assim, o sermão continua, a parábola, nominadamente conhecida como a parábola dos 10 talentos. Bom, se a gente for contar, conforme escrito está, você vai perceber que o homem deu 5 talentos para um servo, deu 2 para outro servo e apenas um. Bom, muito bem. Se a gente fizer uma conta burra, uma soma rápida, nós teremos que imediatamente alterar o título para a parábola dos 8 e não 10 talentos. Isso aqui é primário, gente. 5 mais 2 mais 1 só pode ser 8. Alguém pode pensar, tá, mas se o titulista estivesse referindo-se aos talentos depois de multiplicados. Bom, então a contagem está aqui. O que recebeu 5 granjeou mais 5. Aqui já fechou 10. O que recebeu 2 batalhou e conseguiu mais 2. Tá certo? E o pusilânime,
que eu até coloquei depois aqui, né, o significado, porque não é uma palavra tão habitual, está escrito que este escondeu. Depois, numa outra conversa, a gente pode tratar no outro vídeo, o fato de que aquele era o que aparentemente mais conhecia sobre o Senhor. Mas olha que interessante, ele ficou então com apenas um. Então, nessa contagem aqui, você vai ter o quê? 10, 14, 15 e não 10 talentos. Talvez uma justificativa, hipoteticamente. Então, assim, o meu compromisso é com a Bíblia, a palavra de Deus. O compromisso do Espírito Santo é com aquilo que ele comunicou e não com o que os tradutores, os linguísticas, os intérpretes. É como eu escrever um livro, né, argumentando teologicamente ou tentando tecer um comentário. O texto que eu colocar em tela, o texto do Canon, esse é verdadeiro. Agora, as notas de rodapé, o comentário que eu fizer, esse está sob o crivo de análise. Então vamos lá, só para a gente entender isso aqui, ok? Para não estender muito a conversa. Talvez, hipoteticamente, o tradutor tenha pego como exemplo maior aquele que ganhara maior quantidade de talento e aquele que angariara os talentos ganhos. Consequentemente, ganhou 5 mais 5 dá 10. Ou talvez ele tenha levado em conta o sentido de que 10 é um número decimal, é um número de plenitude. Isso é talvez, não tenho certeza. Agora, uma certeza eu posso afirmar: aquilo que está como conteúdo bíblico, inspirado pelo Espírito de Deus, a mensagem desta parábola, esta não foi adulterada, essa não foi alterada, essa não sofre nenhum tipo de influência. E é com esta que você tem que ficar. O título é apenas a fim de que você possa compreender, ou melhor dizendo, o título é só para que você possa localizar-se, ok? É como você pegar uma Bíblia de letra maior e você querer que alguém, né, que tem uma Bíblia menor localize por páginas. Imagine, abra sua Bíblia na página X. Não, mas a página de uma não necessariamente é a página da outra, ok? Quer ver uma outra citação também? É essa aqui, ó. Na edição revista e corrigida também, aquelas mais antigas, né? Antes de Lucas 6:17, o sermão ali pregado, está estampado o seguinte título: o Sermão da Montanha. Só que assim que o versículo começa, o texto diz que Jesus está descendo com os discípulos e que ele parou num lugar plano. Então, se ele parou num lugar plano, logicamente que o sermão ali pregado não é o sermão da montanha. E até coloquei aqui, né, onde o titulista foi buscar essa montanha. Eu creio, sinceramente, que o famoso Sermão da Montanha pregado por Jesus, né, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 5, posteriormente 6 e concluído no capítulo 7, tem muitos mandamentos que foram, uma vez mais, relembrados pelo evangelista Lucas. Então, mandamentos, citações, argumentações. Então, pela semelhança dos mesmos, quem sabe o titulista, né, o tradutor, ele de uma maneira desapercebida. Então observe que até nas mentes mais pensantes há equívoco, ok? E quando você analisa o texto criticamente, como eu estou fazendo, a crítica textual, você pode encontrar essas coisas. Agora vamos lá. Se o sermão pregado foi na montanha ou no vale, na planície, o conteúdo do sermão, a veracidade dele, a importância, a espiritualidade, não muda, não alterna em exatamente nada. Você entende? Então é isso que vale, né, de importância. E eu até coloquei aqui, fica aqui uma dica cultural, né? Existe uma chamada de My Bíblia, né, que quer dizer minha Bíblia no inglês. Eu a uso esse aplicativo, entre outros. Você pode abrir
várias janelas de traduções e lê-las simultaneamente. E daí duas dessas aqui, olha aqui, ó, o Sermão da Montanha, verso 17, e descendo com eles, parou numa planura. O Sermão da Montanha, e descendo com eles, parou no lugar plano. Porém, na Almeida 21, o Sermão da Planície. Mas mesmo assim, ele associa com Mateus capítulo 5, 6 e 7, como se fossem o mesmo sermão. E daí ele bota assim, ó, quando desceu com eles. Por isso, o Sermão da Planície, o título, por assim dizer, tem mais coerência, nexo. O que não faz sentido como um todo é associar a imagem de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O sermão parece-se, mas não é exatamente o mesmo. Deus abençoe em Cristo Jesus. Penso que esse pontuar talvez possa auxiliá-lo de algum modo. Em suma, como disse Paulo, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus, esta sim, é inerrante. Os tradutores, enfim, os copistas, os homens podem ter aí seus equívocos, mas a Bíblia, ela é inequívoca. A Bíblia não mente, embora fale de quem mentiu. Não erra, mas fala de quem errou. Não falha, mas fala dos falíveis que falharam. Ok? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Então, antes da gente sair por aí tomando conclusões precipitadas e principalmente incabidas, são incabíveis aquelas falas do tipo: a Bíblia contraria-se, diz uma coisa aqui e outra lá. Gente, isso aí é inimaginável e inaceitável, ok? Pode haver um erro de tradução, pode haver um erro de compreensão e interpretação. Agora, Deus é inequívoco. A palavra de Deus, ela é digna de toda a aceitação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.